O decorrer da lição de hoje, irmãos, vai dizer que o medo fez com que os gibeonitas se unissem, adotassem uma estratégia para enganar o povo de Deus. O que a gente percebe? Eles sabiam que seriam a próxima vítima, E que não teriam chance diante do povo de Deus. Eles temeram a Deus. Eles tiveram medo porque sabiam que não ganharia a batalha. Então eles se uniram com todo o povoado para poder adotar uma estratégia para enganar o povo de Deus. Esse povo, irmãos, a gente percebe que eles sequer eram unidos, porque se eles fossem unidos, eles não teriam aquelas fortalezas, como a irmã Lídia e o irmão Edson falaram, O tamanho, a espessura do muro de Jericó é um exemplo disso. Então eles viviam em guerra, um querendo mais do que o outro. Muitas cidades eram verdadeira fortaleza. Através desse fato, irmãos, nós aprendemos que os inimigos, eles traçam estratégias, eles se organizam para nos atacar, eles se unem para nos atingir, eles são invejosos e são numerosos. Você sai de uma batalha, tem outro logo aí na frente querendo, te atingir. Estão sempre dispostos a nos derrubar. O mal, irmãos, ele atua em várias frentes. Então, nós temos que ser vigilantes em todas as frentes que eles podem atuar. Eles têm um único propósito, nos enganar e nos desviar dos caminhos santos do Senhor. O inimigo, irmãos, é ardiloso, mentiroso, falso. Devemos ser vigilantes. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar, vigiai e orai. O Senhor nos dá instrução constantemente em sua palavra. Por que Eva foi iludida? Eu também sou iludida, você também é iludido. A explicação é que nós somos homens e nós nos deixamos ser iludidos porque somos carne e osso. Podemos nos justificar com isso? Não. Nós temos e que devemos buscar a perfeição todos os dias. O inimigo, sendo ardiloso, ele seduz e engana, pois sabe disfarçar. Ele sabe que via utilizar para te enganar. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele usa muita comoção para te enganar. Então, nós devemos ter muito cuidado com a comoção. Nós temos que ter muito cuidado com aquele que se diz pobre coitado. Então, antes de tomar qualquer atitude, de qualquer iniciativa, irmãos, nós não podemos ser tão simples. A gente precisa buscar o Senhor para tomar nossas atitudes. Devemos sempre orar e pedir orientação ao Pai. E nós, irmãos, nos precipitamos porque a gente quer as coisas de forma imediata. A gente quer as coisas imediatamente. A gente sabe que existem clássicos bíblicos, de pessoas muito, muito íntimas do Senhor que tomaram atitudes precipitadas sem pedir orientação ao Senhor e que fracassaram. Mas glórias ao Senhor que Ele é misericordioso para nos socorrer, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos. Mas não esqueça, mesmo Deus perdoando, mesmo Deus estando do seu lado, consequências virão. Como veio para Josué, ele perdeu para Ai, ele foi enganado. Não somente ele, mas tantos outros homens de Deus. As consequências não vão deixar de existir. O perdão existe, mas as consequências não deixam de existir, irmãos. A gente não se pode enganar. E agora, irmãos, embora Josué tivesse sido enganado, Ele foi enganado, ele deveria agora honrar a sua palavra. Porque uma palavra de um homem de Deus, ela precisa ser honrada. Melhor é não prometer, assim diz a palavra, se você não vai honrar. Então, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos, simplesmente ignoramos? Ocorre, irmãos, que o Todo-Poderoso, ele não se esquece. Se você prometer, cumpra o que prometeu. Não deixe cair no esquecimento.
Os gibeonitas, irmãos, eles foram punidos, mas alcançaram misericórdia, pois eles serviram no templo do Senhor. Eles agora eram rachadores de lenha, tiradores de água. Eles deixaram de ser condenados à morte, irmãos, e foram condenados a ser escravos no templo. Que condenação mais maravilhosa! Saíram do abismo e foram para o ápice, fizeram o caminho oposto, né? Então, o autor da lição acredita que a atitude simples, né, dos gibeonitas, desse povo, tocou o coração de Deus, porque eles tiveram temor a quem? A Deus. Tiveram bênção no lugar da maldição. Estavam condenados à morte e encontraram a salvação, como eu e você. Glória a Deus e aleluia por esse tão grande feito miraculoso. No decorrer da história dos hebreus, irmãos, eles tiveram uma participação maravilhosa, né? Eles tiveram presentes na construção do muro de Jerusalém. Eles foram hóspedes, né? Eles foram aqueles que receberam a Arca da Aliança em Kiriat Jearim. Eles foram os primeiros exilados, né, na volta da Babilônia com Zorobabel. Ou seja, a misericórdia do Senhor alcançou verdadeiramente esse povo e triunfou, irmão. A misericórdia do Senhor sempre triunfará. Então nós devemos ser vigilantes, prudentes, e temos exemplos tão maravilhosos, né, na nossa maravilhosa palavra. A conclusão vai dizer assim: a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas dos inimigos, pois ele é ardiloso e as suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida, a Nova Jerusalém. Sejamos prudentes e fiéis até o fim para herdar aquilo que tanto almejamos. Tenham um bom e abençoado domingo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.